Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje na casa de Deus, sobretudo para ouvirmos a sua palavra. Hoje é dia 4 de março, segunda-feira. Somos convidados nesta terceira semana da Quaresma a abrir o nosso coração e a dispô-lo, sobretudo, a viver aquilo que o Senhor nos convida para o dia de hoje. Dentre todo o caminho quaresmal, o Senhor hoje nos convida, amados irmãos e irmãs, à oração humilde, a ter humildade. Que o Senhor nos ajude, porque realmente, somente o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós falamos sempre na antífona, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, é capaz de nos fazer humildes verdadeiramente. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. É a leitura que é citada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, falando de Naamã o sírio, que procura então, depois de ouvir falar que em Israel havia um profeta, ele procura a cura para a lepra que estava então atormentando a sua vida. Ele faz então uma grande viagem junto a uma comitiva, e quando está para chegar junto a Eliseu, ele ouve o comunicado de que era necessário que ele fosse ao Rio Jordão se banhar 7 vezes na água, para que pudesse então ser curado. O versículo 11 diz que a atitude de Naamã não foi muito boa. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Esse, com toda certeza, amados irmãos e irmãs, é um dos maiores males que nos aflige. Nós ficamos esperando de Deus algo extraordinário, que Ele faça então acontecer algo estupendo, glorioso, que possamos contemplar com os olhos, e nos esquecemos que o Deus da vida ama realizar o extraordinário no ordinário da nossa vida, de tal modo que muitas vezes
nós nem percebemos direito. Quando nos damos a consciência, nos damos em consciência do que aconteceu, nós percebemos aquilo que Deus realizou. Deus não pode realizar fatos extraordinários? Claro que pode. E nós, com toda certeza, já contemplamos por inúmeras vezes milagres que nem mesmo a ciência é capaz de explicar. Contudo, amados irmãos e irmãs, esta atitude desse coração orgulhoso que quer fazer de Deus o nosso servo, isso nós precisamos matar em nós. Deus não é o nosso servo, aonde nós vamos recorrer a Ele no momento em que nós bem entendermos e suplicarmos ou exigirmos dEle aquilo que nós queremos. De modo algum. Antes é necessário compreender que a oração nos une ao Senhor para que a vontade dEle se concretize em nossa vida. Antes somos nós que precisamos realizar a vontade de Deus e não Deus fazer a nossa vontade. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, fala então deste momento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele retorna a Nazaré depois de um tempo de ministério público, e o povo acaba estranhando: quem é este? Por acaso não conviveu conosco, não conhecemos as suas irmãs, enfim. Então há este preconceito, há esta dificuldade, algo que era tão simples e corriqueiro como que agora pode ser tomado como mão de Deus. Então, o coração fechado deste povo não os permite compreender ou perceber que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Jesus ainda faz questão de pontuar 2 exemplos. O primeiro, sobretudo, amados irmãos e irmãs, é da viúva de Sarepta, que acolhe o profeta Elias. O segundo caso é do Naamã, o sírio, que então Eliseu realiza o extraordinário de Deus na vida dele por meio de algo muito simples. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos estar com o ouvido atento para ouvir e perceber aquilo que Deus quer de nós. E pode ter certeza, o ouvido aberto não é simplesmente escutar como nós estamos escutando agora o padre falando. Eu me escuto e vocês também estão me escutando. Mas abrir os ouvidos é esta imagem de que o nosso coração precisa estar disponível, aberto e sensível aos apelos de Deus que fala no mais íntimo de nós, que se encontra em nossa consciência conosco para nos conduzir com sua mão poderosa. Mas Ele faz tudo isso na humildade. O Senhor, amados irmãos e irmãs, tem resistência aos soberbos, mas se inclina aos humildes. Então que o Senhor nos conceda esta graça de um coração manso e humilde como o dele, para que possamos assim, amados irmãos e irmãs, não conquistar aquilo que almejamos, o Deus da vida nos conceder aquilo que nós exigimos, mas pelo contrário, para que possamos nos unir ao Senhor, porque nesta união encontramos a alegria que o mundo não nos pode dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir então que o Senhor nos abençoe. Senhor, vossa mão poderosa proteja o povo que vos suplica. Dignai-vos purificá-lo, para que pela consolação na vida presente possa progredir até alcançar os bons frutos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.